Mas algumas mensagens, algumas palavras me traziam insegurança, me traziam preocupação para o futuro. Bem conforme a mensagem que um certo profeta, né? Um profeta velho, ele vai e ele profetiza contrário do que o profeta novo havia recebido de Deus. O profeta novo profetizou e se cumpriu. E Deus houvera falado: agora você, olha, você não se assenta na mesa de ninguém, você não coma nessa cidade, tá? Você volta, da mesma forma que você foi e profetizou, você volta. Aí o profeta velho vai, né? E vai atrás, o profeta velho fica sabendo e vai atrás dele e desvia ele. Fala assim: eu também sou profeta, mas Deus manda que você coma pão, né? Eu vou te levar lá na minha casa, você vai comer pão, vai beber. Ah, sim, o profeta novo falou: ah, então tá bom, né? Deus falou com você, porque Deus tinha falado comigo, agora Deus mudou, né? Então vamos. Aí o profeta velho falou assim: olha, porque você desobedeceu, você vai morrer. E ele morreu. Foi um leão, né? O leão matou o profeta, tá? Então aí eu ficava assim preocupado. Poxa, profeta velho, né? Aí eu ficava preocupado: será que eu vou me tornar um profeta velho? E falava-se tanto sobre o profeta velho, né? Tal. Quer dizer, mas irmãos, quando eu comecei a entender a palavra de Deus, ler a palavra, entender, né? Eu comecei a adquirir fé, segurança em Deus, confiança, tá? De forma que todo esse tempo que eu estou servindo a Deus, cada ano que passa, eu me amadureço ainda mais, a minha fé se renova ainda mais, amém? É desta forma que nós devemos proceder, porque a gente não pode diminuir, nos tornar carnais, né? Voltar à prática das coisas que a gente praticava antes. A gente não pode se submeter, né, às práticas deste mundo, à velha obra, né, do velho homem. Glória a Deus. Então a nossa fé está cada dia mais se renovando na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia nesse momento. Eu vou pedir que os irmãos tomem o seu assento. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Tu és santo, digno e poderoso. Vamos ver aqui acerca de fé, tá? Acerca da fé. Alguns textos no Novo Testamento nos fala, nos mostra, tá? Uma relação, tá? De testemunhos de homens que andaram na presença do Senhor e executaram grandes obras, fizeram grandes maravilhas, né? E com isto eles entraram na galeria da fé, tá? Dos que se destacaram, melhor dizendo, na fé, tá? Então fala de muitos profetas, tá? Fala de, se não me falha a memória, de Jefté, tá? De quem mais você pode me ajudar aí? Vamos ver aqui. Hebreus capítulo 11. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Então há uma galeria, tá? Aleluias. Fala dos profetas, dos maiores. Aqui fala sobre Abel, Abraão, né? Os homens que entraram na galeria da fé, segundo o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11.
Posso ler? Versículo 1. A partir do 1, diz assim. Vamos ler aqui o texto em negrito. A natureza da fé. Exemplos de fé, né? Tirados do Antigo Testamento. Ora, aí diz, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas, o que? Que não se vê. Que não se vê, tá? Vamos ler de novo. Vamos repetir aqui para que possamos entender, né? A fé é o firme, tá? Então vamos ver aqui, firme fundamento, tá? Quando se fala firme fundamento, se lembra de alicerce. É um firme fundamento. Fundamentado em quê? Vamos lá, é assim que se começa, né? Compreender a palavra do Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, tá? Eu espero algo que eu não estou vendo, isto é fé, ok? Tá? Veja bem, quando uma pessoa determina, tá? Faz uma determinação, ou quando uma pessoa contrai uma doença, tá? Então ela recorre à palavra do Senhor dizendo: Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, tá? Eu estou sentindo esta dor, mas eu não tenho enfermidade. Isso é um ato de fé, ok? Então aí, como é que fala? Então ela resume, tá? A palavra fé, tá? Firme fundamento das coisas que se espera. Eu espero, né? A minha cura. E a prova das coisas que se não vê, eu não estou sentindo, eu não estou me vendo, eu não estou fisicamente, eu não estou curado, mas na teoria da fé, na prática da fé, eu já estou curado. É assim que a fé, ela é assim que sim, a natureza da fé é desta forma, ok? Você não está vendo, você não está vivendo, mas você tem certeza que Jesus já te curou. Você está nesse mundo passando por um monte de prova, de lutas, decepções, né? Às vezes você dá um baque na fé, você fica tão indignado, né? Tão indignado com as injustiças, e às vezes a fé ela baqueia. Quem é que não baqueou na fé, né? Se sentiu fraco na fé, se sentiu assim, não sei se eu posso dizer, extasiado, né? Enfadado com as coisas, e isso tem atrapalhado você de manifestar a tua fé, que é a confiança em Deus. Fé é a confiança. Então você fica um tanto assim, né? Como que não descrente de Deus, tá? Mas decepcionado. Há uma decepção, e isso te esfria a fé. A tua fé a fé torna-se morna. Ao invés de a fé estar acelerante, tá? Acelerante, ela torna-se algo morno. Você conhece a Deus, você tem experiência com Deus, mas no momento da angústia, da tribulação, aquilo amortece o teu fervor. Amém? Então você fica um tanto inseguro, um tanto com medo, tá? Mas quando você começa a manifestar a fé pelo entendimento, com sabedoria, tá? As coisas se mudam, porque Deus, Ele honra a nossa fé, tá? Se você determinar em nome de Jesus,
Então Deus, ele vai confirmar a sua determinação, ok? Amém? Está dando para entender? Amém. É Deus que vai assinar, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E se você manifesta em Deus a sua crença, segurança, confiança, então a palavra do Senhor, ela vai se confirmar na sua vida, ok? Amém? Então preste atenção, versículo 2: porque por ela os antigos alcançaram testemunhos, pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito porque, ou seja, deixa eu ler de novo, pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O testemunho de Caim ainda fala, ou seja, hoje nós estamos aqui, né, lembrando de Caim, ou de Abel, pela fé que ele manifestou em Deus, tá? Ele ofereceu ao Senhor o de melhor. Agora, quando ele oferece a Deus o de melhor, Deus o aceita, porque Caim tinha um coração voltado, o Abel tinha um coração voltado para Deus. A oferta de Caim, ela foi rejeitada porque Caim, ele não tinha, tá? Ele não era um homem obediente ao Senhor. No seu coração ele menosprezava o Senhor. Ele não tinha temor ao Senhor, pois o seu irmão, o mais novo, ele tinha temor ao Senhor. Temor é respeito, é consideração. E com isto, ele oferece o de melhor para o Senhor. A palavra do Senhor diz que Caim ofereceu do fruto. A palavra não diz que Caim ofereceu de melhor, mas a palavra de Deus se limita dizendo: e Caim ofereceu do fruto da terra para o Senhor. Então você vê o destaque: Abel ofereceu de melhor, a melhor ovelha, e o Senhor se inclinou tanto para Abel como também para a sua oferta, mas para a oferta de Caim, né? E para o coração de Caim, Deus não aceitou. E ele percebeu, e ele se irou, e com isto ele vai e mata o seu próprio irmão. Agora, antes dele matar o seu irmão, Deus já houvera dito para ele, o próprio Deus o evangeliza dizendo: Caim, se procederes bem, não serás aceito. Se proceder mal, todavia, eis o pecado à porta, e cumpre a ti, Caim, tá? Dominar esta ira, esta inveja, cumpre a ti. E Caim fez pouco caso da palavra do Senhor, quer dizer, ele não tinha temor, ele não tinha respeito e consideração. Então, quando você manifesta a fé em Deus, você tem tudo isto, e Deus se agrada, amém? Quando alguém tem fé, esperança nele, quando alguém deposita confiança no Senhor, aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Agora nós vamos, irmãos, ver aqui três homens de Deus que manifestaram a fé no momento tão crucial. Hoje nós estamos aí vivendo uma pandemia. Houve época que a gente viveu, né? Uma epidemia. Já houve epidemia. Epidemia quando é dentro de um bairro, de um estado. Epidemia, né? Dentro de casa, epidemia.
Agora, pandemia, quando o mundo todo se encontra, tá? Passando por tragédias, enfermidades, ok? Então nós vamos ver aqui no livro de Daniel, capítulo 3. Vamos aprender aqui a confiança em Deus. Momento crucial. E hoje eu quero falar sobre esses 3 homens, lá no livro de Daniel. Esses 3 homens têm por nome o primeiro, tá? Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 homens judeus que estiveram ali, tá? A mercê do reino de Nabucodonosor, porque ele se tornou um império. Ele fez o seu império. Ele domina, tá? A maior parte daquele povo ali. A maior parte do povo ele domina, ele subjuga. E ele começa a enriquecer-se muito, se engrandecer, se fortalecer. Então, com isto, ele sente no coração uma vaidade. E ele manda fazer uma estátua de 30 metros de altura. Veja bem. E de largura, 3 metros. E vai daqui, dessa parede, a outra, né? Tirando mais ou menos meio metrinho, tá? Dessa lajota, mais ou menos isso aqui, tá? Aproximadamente. Não chega totalmente, porque aqui dá 4 e alguma coisa. Dá 3 e alguma coisa, tá? Dá quase 4. Tirando mais uns 30 centímetros. Dá 3 metros aqui. Pois bem, de largura. E a altura, tá? 30 metros. Então, ele mandou fazer uma estátua, tá? A sua própria estátua. Vamos ver Daniel capítulo 3, versículo 1. Vamos ler o texto aqui em negrito. A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de quanto? Me ajude aí? 60 côvados. 60 côvados. E a altura de 6 côvados. A largura de 6 côvados. De 6 côvados, a largura. E levantou-a no campo de Duna, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, tesoureiros, conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viessem a consagrar a estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então era um momento ali de consagrar a estátua do rei, do imperador. E tinha todas as autoridades, reis, governadores, tá? Os juízes, todos que ali serviam, estavam ali dominado pelo rei Nabucodonosor, o imperador. Tá? Aí ele ordena que todos, após o sonido das músicas, dos instrumentos, quando todos os instrumentos fossem tocados, todo o reino que estava ali subordinado a Nabucodonosor haveria de dobrar o joelho. Todos os homens, inclusive os juízes, os governadores, e todos estavam ali, né?
todas as nações. Tinham nações, era língua, povos, tá? E tribos, muita gente, de várias línguas, tá? Em que ele dominava. Vejamos, versículo 4, veja bem, pastora, leia pra gente, por favor. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Continue. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançado no fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha aí o que ele diz, né? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Continue. 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o fogo não se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, os seus calções e os seus chapéus e as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Aleluia. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Aleluia. Respondeu e disse: eu, porém,
vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Amém. E nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Aleluia. Está vendo aí? Viu? Eles sabiam, esses 3 jovens, 3 judeus, servos de Deus, temente a Deus, eles sabiam do edito, do decreto, da sentença, eles sabiam, irmãos. Então eles resolveram agradar a Deus. Presta atenção, eles estavam ali, aqueles 3 homens, porque Nabucodonosor fez guerra a Israel e levou consigo, assim conforme outros povos de outras línguas, e levou consigo, e trouxe todos aqueles, eles ficaram todos ali a mercê, subordinado ao império de Nabucodonosor. Eles estavam ali como escravo, tá? Como servo, melhor dizendo, que é escravo, né? Ou seja, mas só que eles tinham destaque. Aqueles homens ali, eles eram inteligentes, eles tinham destaque, bem conforme Daniel. Eles serviam ali Nabucodonosor na mesma época que também servia Daniel, tá? Eles eram homens influentes, que tinha capacidade para servir ao rei, tá? Para cuidar de nações, porque Nabucodonosor colocou presidentes, governadores, tá? Para que viesse administrar o seu reino, porque eram muitas cidades, muitas províncias, tá? E Nabucodonosor então tinha aqueles homens como os cabeças, homens influentes. Mas só que esses homens, sendo servos de Deus, no momento que ele manda, né, ordena que tocasse toda sorte de músicas, instrumentos musicais, e que dobrasse todos os joelhos, esses 3 homens não dobraram os joelhos diante da imagem. E Nabucodonosor mandou chamar, tá? E ele fala assim: é de propósito de vocês não ter dobrado os vossos joelhos diante da minha imagem? E ele então, né, os 3 servos de Deus, ele chega e fala: não, nós não vamos dobrar os nossos joelhos diante da sua imagem, porque eles estavam manifestando ali a fé no Deus de Israel. Amém ou não amém? Amém. O Deus Todo-Poderoso, o Deus, o Criador dos céus e da terra. Então eles não podiam dobrar os joelhos diante de uma estátua, de um imperador idólatra. E com isto, eles foram, alguém percebendo a desobediência, argumentaram para o rei que 3 homens não houvera dobrado os joelhos diante da estátua. Ele manda chamar e ele inquere daqueles 3 homens. Aí ele fala assim, os 3 homens falam assim, quer ver? Vamos ver aqui voltando, versículo 16. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego e disse ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. Aí ele acentua dizendo, versículo 18: e se não nos livrar, e se não, fica sabendo, ó rei, que nós serviremos a teus deuses, que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Tá? Então eles determinaram, mesmo que o Deus que nós servimos não nos livrar, mas nós não vamos dobrar os nossos joelhos. Determinação, isso é confiança, irmãos. Isso é uma determinação que eles manifestaram ali diante daquela situação.
E quando eles determinaram de não dobrar os joelhos diante daquela estátua, então a fornalha já houvera sido preparada. E o rei ficou tão indignado com aquele testemunho que ele mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. E pegaram alguns homens, pegaram aqueles 3 servos de Deus e lançaram na fornalha ardente. Diz que a fornalha estava tão quente que o calor do fogo, tá? Mata os 3 homens, os 3 algozes que lançaram os 3 servos de Deus na fornalha. Eles morreram, os 3 homens, mas Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali dentro da fornalha, andando. E o rei, quando ele olha, ele vê, ao invés de ver 3, ele vê 4 homens andando numa fornalha ardente. Amém? Aí a história começa ali. E ele diz assim: nós não lançamos 3, pois agora estou vendo 4. Eles não estavam atados, pois eu vejo eles soltos andando na fornalha de fogo. Aleluias. Aí o rei se aproxima da fornalha e chama Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos ver aqui, versículo 28. E falou Nabuco e disse: bendito, não, aqui, aí ele chama, vamos ver quando ele chama. É o 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo, do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando este homem, e viram que o fogo não tinha, tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas, o que mais? Leia para mim, por favor. Nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Veja bem, nem cheiro de fogo, irmãos, tá? Aí 28, versículo 28, leia para mim, pastor, por favor. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não vivessem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. 29. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas no monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Para terminar, versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Ele fez prosperar. Amém? Vocês estão vendo aqui que a fé, a obediência, a fé paga-se também o preço. Mas quanto mais, irmãos, quanto mais o desafio da fé, tá? A luta e o desafio da fé, quanto maior é a tua vitória. Aleluia. O nome do Senhor será engrandecido. E ele decretou ali, o próprio rei, tá? Em que antes estava confiando no seu próprio reinado, estava confiando, tá? Na sua própria imagem, trazendo ali sobre aquele povo
colocando aquele povo, povos, línguas, tudo subordinado ali. Então agora ele faz um decreto dizendo, olha, né? Por mim, 29, por mim, pois, é feito um decreto. Agora ele muda a lei, olha só, a fé do homem mudou tudo, mudou toda a história. Aqueles 3 homens com seu testemunho, ele quebra, ele muda, aleluia. Irmão, nós precisamos mudar a história deste mundo. Nós não podemos nos comportar conforme o mundo sem Deus, aqueles que não conhecem Deus. Nós não devemos nos comportar como tal, porque nós temos um Deus que nos livra da fornalha de fogo ardente. Aleluia. É esse Deus que eu procuro pregar, tá? Tem pessoas influentes, pessoas que têm influência no mundo evangélico. As pessoas estão tendo dificuldade, lutas. Eu tenho falado aqui a questão sobre esta pandemia. Vamos ver aqui rapidamente, eu vou terminar. Salmo 91. Encontraram? 91, versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É justamente o que nós estamos vivendo, tá? Peste perniciosa. E peste é isso aí, é a pandemia perniciosa, tá? Coloquei aqui, perniciosa quer dizer nociva, tá? Peste é uma doença febril, é uma epidemia causada, né? É uma grande mortandade, é aquilo que traz mortandade, peste. O que nós estamos vivendo é isso aí, é a peste, tá? Agora você vê, né? Muitas pessoas estão contraindo, mas eu estava falando na live na terça-feira que nós, como servo de Deus, não era para nós estarmos sendo tão afetados assim, porque nós temos promessa do nosso Deus. A palavra do Senhor diz claramente, versículo 3, porque Ele, o Senhor, o próprio Deus, Ele te livrará do laço do passarinheiro e de que mais dá? Da peste perniciosa. Peste perniciosa, tá? Isso aqui é uma promessa, irmãos, para todos nós. Amém. Então, se nós somos povo de Deus, esta promessa para o povo de Deus, é para nós. Então, se esta peste Deus tem permitido, mas o Senhor, Ele tem compromisso com a sua palavra. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Então o que acontece é nós manifestarmos a fé em Deus. Dentro desse quadro que nós estamos vivendo, pessoas estão morrendo a milhões. Agora a palavra do Senhor diz, Salmo, eu tenho falado aqui continuamente, ainda nesse Salmo 91, 10, né? Primeiro versículo 7, antecipadamente, o 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Não é para o servo de Deus não, a recompensa do ímpio. O ímpio tem a sua recompensa pela sua desobediência. Então a palavra aqui aponta para o ímpio, não para o servo de Deus. O servo de Deus não está incluso nessa mortandade. Então, se eu não estou incluso,
Se eu tenho promessa de Deus, então eu tenho que confiar na promessa de Deus. Eu tenho que dizer o que a palavra do Senhor diz. Eu não estou sendo aqui injusto com a fé de ninguém. Eu estou pregando a palavra do Senhor como ela é, como ela tem que ser encarada, tem que ser aceita. Não estou menosprezando quem foi, quem deixou de ir, quem está doente, quem teve essa experiência. Eu estou pregando a palavra do meu Deus, do nosso Deus. Quando a palavra do Senhor diz, versículo 10, vamos ver aqui: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esta é a promessa viva para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. E com isto eu posso admitir, posso pregar sem medo de ser feliz, que esta pandemia, este mal, chamado aqui no versículo 3, peste, eu posso admitir que esta peste, ela não faz parte da minha vida, porque eu tenho compromisso com Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, aleluia. Então ele mostra aqui claramente, no versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E aí continua, o trabalho dos anjos, o exercício dos anjos. Eles prestam serviço para a igreja, para cada um de nós individualmente. Versículo 12: ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Aleluia. E aí a palavra do Senhor vai mais além: pisarás o leão e a serpente, e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, por-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e eu glorificarei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Então nós precisamos clamar esse Deus. O nosso comportamento é esse. Se eu tenho fé, eu vou dizer: Senhor, a tua palavra é uma só, a tua palavra diz X, a palavra do Senhor fala desta forma. Então eu estou intruso, eu quero me incluir dentro das tuas promessas. Falando ainda sobre anjo, versículo, vamos voltar lá em Hebreus, onde nós abrimos inicialmente. Vamos terminar. Hebreus capítulo 1, logo no primeiro versículo, 1:14. Alguém, por favor, aí, pode ler para mim? 1:14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus está dizendo acerca de anjos, e esses anjos não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação. São anjos, são espíritos, seres sobrenaturais, enviados por Deus a serviço, ao meu serviço, ao teu serviço, ao nosso serviço, a serviço da igreja. Então a fé, ela tem que ser manifestada, e a fé tem que ser manifestada individualmente. Cada um tem que ter a sua experiência de fé diante do Senhor. Aleluia. Nós precisamos crescer no entendimento, nós precisamos vivenciar a palavra do Senhor,
Quando você passar por luta, esse é o momento que você vai crescer a tua fé. É um desafio da fé. Deus permite para que a tua fé seja crescida na presença do Senhor, para que você possa confiar no Senhor, para que você tenha esperança no Senhor. Aleluia. Eu vou aqui rapidamente falar sobre Abraão. Abraão teve uma promessa de Deus aos seus 75 anos. A sua esposa tinha 65 anos, 10 anos mais nova do que Abraão. Só que aos 65 anos, ela já não tinha mais condição de dar à luz a filhos. Abraão, sendo homem, entrando nessa questão, irmãos, meu pai teve filho até os 75 anos de idade, ele teve filhos. Então presta atenção, o homem, tá, com todo respeito, por mais idoso que ele seja, ele ainda tem condição de gerar. Mas a mulher é uma outra questão, né? Que você conhece melhor do que eu. Não vamos entrar a fundo em questão, mas pois bem, ela, quando ela recebe a promessa, ela já não tinha mais condição de gerar filhos. 65 anos. Abraão, 75 anos, tudo bem. O tempo passou, 10 anos se passaram. E a mulher de Abraão, Sara, viu que ela não, naqueles 10 anos a mais, estava com 65, agora estou com 70, passaram-se 10 anos. Deus falou, né, com o meu esposo que ele haveria de gerar filhos, e eu não gero filho, então eu vou deixar que Agar gere filho no meu lugar para o meu esposo Abraão, para que a promessa se cumpra. E Abraão estava com quantos anos? 85 anos de idade. E ele engravida, né, Agar, a serva da sua esposa. Você vê que o problema não estava com Abraão. Me perdoe, né, as pessoas que comentam que Abraão não tinha como gerar. Quem não tinha como gerar era a sua esposa, mas Abraão tinha sim como gerar filhos. Abraão tinha condição de gerar filho mesmo com 80 e poucos anos, pois até os 90 anos ele gera Isaac. O problema não estava em Abraão, o problema estava no útero de Sara. Então Deus, ele abençoa Sara, ele abre o ventre de Sara. E Sara amamenta já com 90 anos de idade. 90 anos de idade. E Abraão, 100 anos de idade. A diferença sempre de 10 anos. Ok? Está dando para entender? Então, a promessa, quando se cumpre, posteriormente Deus vai e cobra de Abraão, ou seja, põe Abraão em fé. Ele prova a fé de Abraão. Ele diz: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão vai lá para Moriá. E chega lá em Moriá, ele vê o morro. Ele fala, o Senhor Deus fala: sacrifica o teu filho. E Abraão já estava ali, já tinha saído da sua terra com fogo, cutelo e lenha. E Isaac para ser sacrificado. Isaac não sabia de nada. Provavelmente a esposa de Abraão, Sara, também não sabia de nada. Nem os servos que estavam ali, que acompanharam Abraão. E eles chegaram. E Abraão falou assim para os seus servos: fica aqui com os animais, eu e meu filho subiremos, adoraremos e voltaremos. Ora, Abraão foi com o cutelo para sacrificar o menino. Abraão prepara tudo direitinho, e quando ele vai matar o menino, ele já havia falado: eu vou subir, nós vamos adorar e nós vamos descer. Mas ele na fé, ele ia matar a criança, mas no coração de Abraão, provavelmente, ele esperava que Deus ressuscitasse o seu filho Isaac da cinza, porque a promessa de respeito a Isaac. Amém? Então esse é o ato de fé. Manifestou a fé em Deus. Mas para que Abraão obtivesse uma fé tão
estabelecida assim, Deus houvera colocado Abraão em várias etapas, tá? Primeiro Abraão, Deus fala com Abraão: Abraão, vou te fazer, você é uma nação. E Abraão falou: Senhor, o que o Senhor há de me dar, porque eu ando sem filho? O Senhor houvera me prometido lá na minha terra, lá em Padã Arã. Agora eu vim aqui para Canaã, e nada, esses anos todos, tá? E Abraão fala com o Senhor: quem sabe o meu mordomo Eliazar, quem sabe, né? E o Senhor Deus falou assim: não é de nenhum do mordomo. E depois, uma outra ocasião, também Deus fala: olha, eu vou te abençoar. E Abraão fala assim: olha, quem sabe a palavra vai se cumprir em Ismael. E o Senhor Deus falou: não é Ismael. Aí por fim Deus falou assim: é Sara que vai gerar filho. Amém? E quando acontece que Deus abre o ventre de Sara, que ela dá luz ao filho, então Abraão ele se agiganta na fé. E ele, diante daquela situação que o Senhor põe em prova a Abraão, então ele sobressai de uma forma excelente. É isso que Deus quer para a sua vida, que você sobressaia de uma forma excelente em meio à pandemia, que você se sobressaia de uma forma excelente, que você seja exemplo de fé para todos aqueles que ouvem falar que você serve o Pai do Senhor, Salvador Jesus Cristo, aquele que fez os céus e a terra. Ele está contigo para confirmar a palavra que Ele tem, as promessas que Ele tem para a tua vida. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus.